Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo leitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 280 e faltam só 2 dias, incluindo hoje, para terminarmos o período do retorno e entrarmos no período da revolta dos Macabeus. O que é muito legal, né? Pelo menos eu acho. Hoje vamos ler Neemias capítulo 12 e a conclusão do livro de Esther, com os capítulos 9, 10 e 11. Hoje também vamos ler Provérbios 21, versículos de 21 a 24. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar-nos no qualquer Bíblia que você preferir, nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, assim todo dia você vai ser avisado quando o episódio sair. Como eu disse, hoje é o dia 280. Vamos ler Neemias 12, Esther 9 a 11 e Provérbios 21, versículos de 21 a 24. O livro de Neemias, capítulo 12. Lista dos sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué. Saraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluque, Atus, Sequenias, Reum, Meremote, Ado, Gentom, Abias, Miamim, Madias, Belga, Semeias, Joiarib, Gedaías, Salu, Amoque, Eucias, Gedaías. Eram os chefes dos sacerdotes e de seus parentes nos tempos de Josué. Levitas, Josué, Benui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, encarregado com seus irmãos dos hinos de ação de graças. Seus irmãos Becbecias e Ani os ajudavam no ministério. Josué gerou Joaquim, Joaquim gerou Eliacib, Eliacib gerou Joiada, Joiada gerou Joanã e Joanã gerou Gêdua. Sacerdotes chefes de família nos tempos de Joaquim. Da família de Saraías, Maraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mosolã, de Amarias, Joanã, de Meluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Ednas, de Maraiote, Euci, de Ado, Zacarias, de Gentom, Mosolã, de Abias, Zecri, de Miniamim, de Modias, Feute, de Belga, Samua, de Semeias, Jonatas, de Joiarib, Matanai, de Gedaías, Ozi, de Selai, Selai, de Amoque, Eber, de Eucias, Asabias, de Zedaías, Natanael. Os chefes de família dos sacerdotes que viveram nos tempos de Eliacib, Joiada, Joanã e Gêdua estão registrados no livro das crônicas até o reinado do persa Dário. Levitas. Os chefes de família estão registrados no livro das crônicas até o tempo de Joanã, neto de Eliacib. Os chefes dos levitas eram Asabias, Serebias, Josué, Benui, Cadmiel. Às suas ordens estavam seus irmãos, que formavam turnos por grupos no louvor e na ação de graças, segundo dispôs Davi, homem de Deus. Matanias, Becbecias, Abdias, Mosolam, Telmon e Acub eram porteiros. Montavam a guarda nos armazéns das portas. Todos eles viveram nos tempos de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, e nos tempos do governador Neemias e do sacerdote e letrado Esdras. Inauguração da muralha. Ao inaugurar a muralha de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares para trazê-los a Jerusalém, a fim de celebrar a inauguração com uma festa e com ações de graças, ao som de símbolos, harpas e cítaras. Reuniram-se os cantores do Vale do Jordão, da região de Jerusalém, das aldeias de Netofa, de Bet-Gilgal e dos campos de Gaba e Asmote, pois os cantores tinham construído para si aldeias nas vizinhanças de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Mandei as autoridades de Judá subir a muralha e organizei 2 grandes coros. Um ia pela direita, em cima da muralha, até a porta do lixo. Fechavam a marcha Oséias, a metade das autoridades de Judá, Azarias, Esdras, Mosolam, Judá, Benjamim, Semeias, Jeremias, sacerdotes com trombetas,
Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeias, filho de Matanias, filho de Miqueias, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semeias, Azareel, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos de Davi, homem de Deus. O letrado Esdras ia à frente deles. Passaram pela porta da fonte e, seguindo em linha reta, subiram a escadaria da cidade de Davi e desceram pela encosta da muralha, junto ao palácio de Davi, até a porta da água ao oriente. O segundo coro, no qual ia eu com a metade das autoridades, e os sacerdotes Eliaquim, Maasias, Miniamim, Micas, Elioenai, Zacarias e Ananias com trombetas, e Maasias, Semeias, Eleazar, Oze, Joanã, Melquias, Elam e Ezer. Dirigiu-se para a esquerda, por cima da muralha, ao longo da torre dos fornos até o muro largo, e continuou pela porta de Efraim, a porta antiga, a porta dos peixes, a torre de Ananeel, a torre do Sem e a porta dos rebanhos, até deter-se na porta da prisão. Os dois coros tomaram lugar no templo de Deus. Os cantores cantavam dirigidos por Jezraías. Nesse dia ofereceram sacrifícios solenes e houve festa, porque o Senhor os inundou de alegria. Também as mulheres e as crianças participaram da festa. A algazarra de Jerusalém ouvia-se ao longe. Nessa ocasião foram nomeados os intendentes dos armazéns destinados a provisões, ofertas, primícias e dízimos, onde se guardavam, por campos e povoados, as porções que a lei prescreve para os sacerdotes e os levitas. Porque os judeus estavam contentes com os sacerdotes e levitas em função, que se ocupavam do culto de seu Deus e do rito da purificação, conforme haviam ordenado Davi e seu filho Salomão, e também dos cantores e porteiros. Já desde outrora, nos tempos de Davi e Asaf, havia chefes de cantores e cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. E nos tempos de Zorobabel e de Neemias, todos os israelitas providenciavam diariamente as necessidades dos cantores e porteiros, e faziam ofertas sagradas aos levitas, assim como estes aos descendentes de Aarão. O livro de Ester, capítulo 9. No 13º dia do mês de março, ou seja, Adar, quando devia ser executado o decreto do rei, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, as sortes mudaram, e foram os judeus que se apoderaram de seus inimigos. Os judeus se concentraram em suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para atacar os que haviam tentado destruí-los. Ninguém lhes opôs resistência, porque a população foi tomada de pânico diante dos judeus. Os chefes das províncias, os sátrapas, governadores e funcionários reais apoiaram os judeus com medo de Mardoqueu, porque Mardoqueu tinha um alto cargo no palácio e sua fama se estendia por todas as províncias. Mardoqueu ia aumentando seu poder. Os judeus passaram a espada a seus inimigos, matando-os e exterminando-os. Fizeram deles o que quiseram. Na Acrópole de Susa exterminaram 500 homens, e também Farsândata, Delfon, Estafa, Fórata, Adalia, Aridata, Fermesta, Arissai, Aridai e Gesata, os 10 filhos de Amã, de Amadates, inimigo dos judeus. Mas não se entregaram à pilhagem. Quando nesse mesmo dia comunicaram ao rei o número das vítimas na Acrópole de Susa, ele disse à rainha Ester: só na Acrópole de Susa os judeus exterminaram 500 homens e os 10 filhos de Amã. O que terão feito nas outras províncias do império? Pede o que quiseres, e eu te darei. Se desejares algo mais, assim será feito. Ester respondeu: se agradar ao rei, que os judeus de Susa possam prorrogar até amanhã o cumprimento do decreto, e que enforquem os 10 filhos de Amã. O rei ordenou que assim fosse feito. Prorrogou-se o decreto em Susa, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Assim, os judeus de Susa se concentraram também no 14º dia do mês de Adar. Mataram mais 300 homens, mas não se entregaram à pilhagem. Os outros judeus das províncias do império se concentraram para defender-se, eliminando seus inimigos. Mataram 75.000 adversários, mas não se entregaram à pilhagem. Festa de Purim. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º descansaram, declarando-o dia festivo.
Por sua vez, os judeus de Susa se reuniram nos dias 13 e 14, e no dia 15 descansaram, declarando-o dia festivo. Por isso, os judeus do campo, os que vivem nas aldeias, celebram como grande dia festivo o 14º dia do mês de Adar e trocam presentes. Mardoqueu pôs tudo isso por escrito e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, próximos e distantes, ordenando-lhes celebrar anualmente os dias 14 e 15 do mês de Adar, por serem os dias nos quais os judeus ficaram livres de seus inimigos e o mês em que, para eles, a tristeza e o luto foram transformados em alegria e festa. Que os declarassem dias festivos, trocassem presentes e dessem também aos pobres. Os judeus, que já haviam começado a fazê-lo, aceitaram o que Mardoqueu lhes escreveu, pois Amã, filho de Amadates, de Agag, o inimigo dos judeus, havia feito sorteio, chamado Pur, a fim de eliminá-los e destruí-los. Mas quando Ester se apresentou ao rei, este escreveu um documento voltando contra Amã o plano perverso que havia tramado contra os judeus, e o penduraram na forca, a ele e a seus filhos. Por isso, esses dias se chamam Purim, da palavra Pur. Conforme o texto daquela carta, o que haviam presenciado ou as notícias que lhes haviam chegado, os judeus ratificaram e se comprometeram de forma irrevogável, eles, seus descendentes e os prosélitos, a celebrar anualmente esses 2 dias, segundo aquele documento e naquelas datas. Esses dias, lembrados e celebrados de geração em geração, em cada família e cidade, esses dias de Purim não desaparecerão dentre os judeus, nem sua lembrança perecerá entre seus descendentes. A rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram exigindo o cumprimento da segunda carta sobre os dias de Purim, e enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Assuero, saudando-os sinceramente e ratificando a celebração desses dias de Purim, conforme lhes haviam ordenado o judeu Mardoqueu e a rainha Ester, e conforme eles próprios e seus descendentes se haviam comprometido, com algumas cláusulas sobre jejuns e lamentações. Dessa forma, o decreto de Ester fixou as normas para celebrar os dias de Purim e ficou registrado por escrito. Capítulo 10. O rei Assuero impôs tributos pessoais aos habitantes do continente e das ilhas. Para suas vitórias militares e a narração detalhada da dignidade a qual o rei elevou Mardoqueu, vejam-se os anais do reino da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu era o vice-rei de Assuero, o primeiro entre os judeus, amado por seus muitos compatriotas, solícito pelo bem de sua raça, promotor da paz para os seus. Mardoqueu comentou: Isso vem de Deus, pois recordo o sonho que tive a esse respeito e nenhum detalhe faltou. A pequena fonte que se transformou em rio, a luz, o sol, a água abundante. Ester é o rio. O rei a tomou como esposa e a tornou rainha. Amã e eu somos os 2 dragões. As nações são as que se aliaram para apagar o nome judeu. Nossa nação, os que gritavam a Deus e se salvaram, é Israel. O Senhor salvou seu povo. O Senhor nos tirou de todos esses males. Deus realizou sinais e prodígios portentosos, como não fez entre os gentios. Por isso marcou 2 destinos, um para o povo de Deus e outro para os gentios. Ambos se cumpriram na hora, no momento e no dia determinado na presença de Deus e diante de todas as nações. Deus se lembrou de seu povo e fez justiça à sua herança. Portanto, o povo do Senhor celebrará sempre esses dias do mês de Adar, nos dias 14 e 15, com festa religiosa, com uma assembleia litúrgica e festejos. Capítulo 11. No 4º ano do reinado de Ptolomeu e Cleópatra, Dositeu, que dizia ser sacerdote levita, e seu filho Ptolomeu trouxeram a presente carta dos Purim. Disseram que era autêntica, traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu, da comunidade de Jerusalém. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículos de 21 a 24. Quem busca justiça e misericórdia alcançará vida e glória. O homem hábil escalará a praça forte e derrubará a fortaleza segura. Quem guarda a boca e a língua, guarda-se de apertos. Chama-se arrogante o insolente fanfarrão, que age com paixão e insolência.
Pai do céu, nós te louvamos. Agradecemos muito pela tua palavra. Obrigado pelas histórias de como tu se faz presente e trabalhas em meio ao povo que escolhestes, o povo que amas, o povo com quem tu fizeste uma aliança. Pedimos que, por favor, envie o vosso Espírito Santo sobre nós e em nossas vidas, para que possamos saber que tu nos escolhestes também, que tu lutas por nós e que fizestes uma aliança conosco e nós contigo. Nos ajude a viver sempre como teus filhos, porque tu sempre serás nosso Pai, nessa vida e na eternidade. Te agradecemos e louvamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá, algumas coisas. Primeiro, concluímos o livro de Esther, né? Então vamos fazer o contrário e vamos começar por lá. A festa de Purim é uma festa que continua a ser celebrada até hoje, tá? E a festa de Purim tem muitos costumes. Uma analogia meia boca é meio que nem o Natal ou o Dia das Bruxas. Só que no caso desses dois, tipo o Natal, obviamente ele é sobre o nascimento de Jesus, né? E o motivo pelo qual damos presentes é por causa dos reis magos, que trouxeram presentes para Jesus. Então damos presentes, porém ao longo do tempo muita coisa do Natal acabou sendo distorcida, né? Tipo, ainda damos presentes por causa dos reis magos, né? Mas tem muita gente que nem sabe o significado disso. Ou então o Halloween, que chama de Dia das Bruxas, né? Mas é o dia antes do Dia de Todos os Santos, por isso ele é o All Hallows Eve. E em cada lugar do mundo tem uma tradição diferente relacionada, então em vez de as pessoas comemorarem os santos, acabam relacionando com fantasmas, monstros e coisas de terror. Enfim, basicamente o que começa como algo bom acaba se distorcendo, mesmo que a essência da coisa ainda esteja lá, né? A raiz ainda tá lá. E acontece que o Purim, ele não foi muito distorcido assim, tá? E ele ainda é celebrado pelo povo judeu. Eu acho muito interessante os costumes dessa festa, então eu acho legal se você tiver curiosidade de pesquisar sobre depois esses costumes e como ela ainda é celebrada hoje, eu acho bem legal. E, cara, você pensa, né? Tipo, os judeus, ao comemorarem essa festa, eles olham pro livro de Esther e ao longo da nossa história também, né? Porque pensa, quantas vezes outras nações ou outros reinos tentaram eliminar os judeus da face da terra? Porque isso aqui é mais de 500 anos antes da época de Jesus. Mas pensa durante toda a história. Mais recentemente, você teve o Holocausto ou o Shoah, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho melhor dizer Shoah porque a gente sabe que o termo holocausto é na verdade um sacrifício a Deus, uma oferta queimada a Deus. Então quando usamos o termo holocausto, muitos judeus não gostam desse termo devido ao fato de que nas escrituras, que temos lido, né, holocausto é algo bom. Holocausto é uma oferta totalmente queimada a Deus, totalmente queimada ao Senhor. Então muitos judeus preferem o uso do termo Shoah. Então tivemos a Shoah e durante a Segunda Guerra Mundial você pode imaginar quantos judeus olhavam para essa história da rainha Esther pensando: estamos passando por isso de novo. Novamente sendo odiados porque pertencemos ao Senhor. Odiados porque pertencemos a Deus. E claro, nessa história, no final da história, os judeus conseguem, no capítulo 9 e diante de Esther, se defender e virar o jogo contra aqueles que estavam tentando matá-los. E é interessante porque, mesmo em meio a isso, tipo, quantas vezes já lemos histórias aqui do Antigo Testamento onde tem muita violência, muita morte, muita destruição, e isso pode nos assustar de certa forma. Mas aqui no livro de Esther, mesmo que os judeus, quando atacaram, né, quando eles se defenderam, eles mataram muitas pessoas, nos é revelado que eles também se conteram. E deixa eu explicar, tá? Diz lá que, sim, eles mataram 300 homens em Susa, mataram 500 homens no dia anterior e depois 75 mil, acho, né, ao redor das aldeias vizinhas. Mas diz que eles não se entregaram à pilhagem. Ou seja, eles estavam dispostos a matar aqueles que estavam tentando destruí-los, mas eles não saquearam. E isso mostra algo muito importante, que isso foi uma autodefesa dos judeus, né? Que agora é a festa de Purim, mas que foi isso, eles se defenderam, eles não foram além disso. Eles estavam cumprindo a justiça, se defendendo daqueles que estavam tentando matá-los. E a prova disso é que eles não saquearam aqueles que eles mataram. E eu acho que nesse mundo, nessa história, onde vemos tanta coisa errada acontecendo, eu acho que isso é um feixe de esperança, né? Um feixe de justiça, um feixe de até misericórdia, de certa forma. Porque eles tinham a permissão de saquear, mas eles não fizeram. E eu acho que isso é algo bem importante de se destacar. Tá, agora vamos voltar para Neemias e continuar em Esther também. Vamos falar dos dois livros, porque estamos chegando ao fim do livro de Neemias. Amanhã vamos terminar ele e amanhã também vamos começar o profeta Malaquias. Mas aqui em Neemias assim, em que ponto da história agora nós estamos?
Vamos lá, a gente começou lá com Abraão. Na verdade, foi até antes, né? Começamos lá com Adão e Eva, e daí vimos Abraão, ou Abrão, né? Que Deus promete para ele que ele teria um reino, uma dinastia, que ele teria muitos descendentes, né? Como as estrelas do céu e a areia da praia, uma terra, e que através dele o mundo todo seria abençoado. Daí foi indo, vimos Isaac, Jacó, as 12 tribos, daí vem José, que lembra, é o filho que é vendido e vai parar no Egito. Daí, no fim, todos vão para o Egito, o tempo passa, eles são escravizados lá. Daí Deus os liberta através de Moisés e Arão. Aí tem a instituição da aliança, eles montam o tabernáculo no deserto. Aí eles finalmente chegam na Terra Prometida, daí vem Josué com a conquista. Depois o livro de Juízes, lembra que eles não tinham um rei e todo mundo fazia o que achava certo. Daí vem Samuel que unge o rei Saul, depois de Saul vem Davi, daí vem Salomão, constrói o templo, o reino se divide, daí vem os assírios, depois os babilônios, depois os persas, e é aqui que a gente está agora. Eles estão voltando para a terra natal, né, para a terra santa. Aí conhecemos Neemias, Esdras e Zorobabel. E depois de amanhã vamos entrar no período da revolta dos Macabeus e lá vamos ver que agora os gregos vão aparecer. Mas aí você percebe que aquela promessa lá atrás que Deus fez a Abraão ainda está valendo. E aí você vê, olha quanta coisa que o povo passou. Foram centenas e centenas de anos. O reino foi dividido, eles foram infiéis, sofrendo, voltando. Daí teve o exílio, ficaram exilados 70 anos. Agora eles estão sob domínio persa, mas depois de amanhã ainda vamos ver os gregos e mais tarde os romanos. E nisso você pensa, Senhor, como você vai libertá-los? Como você vai cumprir essas promessas que você fez a Abraão, essas promessas que você fez a Isaac e a Jacó? Tipo, imagina o povo que está vivendo, passando por tudo isso, essa espera que eles tiveram, sem ter certeza de como tudo isso ia acontecer, pensando, Senhor, como que o Senhor vai resolver essa bagunça? Como arrumar tudo isso? Como o Senhor vai trazer o teu reino para essa terra? E, né, nós sabemos a resposta, né? Nós sabemos o que aconteceu. Mas é muito legal para nós separar um momento, fazer uma pausa e perceber o quanto já percorremos nos últimos 280 dias. Mas para o povo judeu, não foram 280 dias. Foram centenas. Aqui nessa parte da história, acho quase dos 2000 anos nisso. 2000 anos aguardando, confiando, caminhando, trabalhando e adorando. E fazendo tudo isso na fé. Não sabendo como Deus fará, mas sabendo que Ele fará. E isso é muito importante para nós porque em nossas vidas não sabemos como Deus vai nos ajudar, não sabemos como Deus vai nos redimir, não sabemos como Deus vai nos salvar, mas sabemos que Ele o fará. Sabemos que Ele vai nos salvar, Ele vai nos redimir, Ele vai lutar por nós. E temos fé por causa de nossos antecessores, nossos pais na fé, porque nós, como cristãos, fomos enxertados na árvore do povo da aliança, o povo judeu, e sabemos que Deus foi fiel a eles. E Ele é fiel e será fiel a nós também. E assim vamos rezar uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.